Hoje nós vamos ouvir um pouco o professor Max Miller, que é um dos coordenadores do CCSL e também atualmente é o diretor-geral do campus IFRN Caicó. Ele vai contar um pouco para a gente sobre a trajetória dele no campus, sobre a trajetória dele no laboratório, sobre os projetos que ele esteve engajado, sobre como isso afetou a vida acadêmica dele. Também vamos ouvir um pouco ele falar sobre a parceria entre o INPE e o laboratório, né, que é um dos parceiros aí fortíssimos no nosso laboratório. Ele vai falar um pouco também para a gente sobre as perspectivas futuras. Durante e após a pandemia também os trabalhos continuam acontecendo, então vamos ouvir um pouco ele agora. Meu nome é Max Miller, certo? Fui convidado pelo professor Moisés em 2012 para fazer parte do CCSL, finalzinho de 2012, e desde então estamos trabalhando aí no CCSL há praticamente 8 anos. Eu e o professor Moisés assumimos juntos, no mesmo período, no campus Caicó. Estou no campus Caicó desde 2012, e nesse período tivemos trabalhando em diversos projetos, certo? Começamos com o projeto Samanaú, que no início era o professor Moisés, o aluno Felipe e o aluno Anderson, e depois ele me convidou para participar desse projeto. Então, o projeto Samanaú, ele em 2013 foi para a Febrace, ganhamos o terceiro lugar. Fomos para o iSweep, em Houston, nos Estados Unidos. Lá a gente ganhou também uma medalha de bronze. E desde então o projeto ele tem crescido. Trabalhei com o pessoal em algumas coisas do projeto Semanaú, certo? Mas meu foco principal no CCSL é o Interação TV, que hoje ele está em alguns campi do IFRN, e também mantenho a infraestrutura de tudo relacionado ao CCSL. Então, nossos repositórios, Redmine, site, tudo isso fica sob minha responsabilidade. Atualmente, a gente está trabalhando nos projetos Samanaú e suas vertentes e numa nova versão. Estamos trabalhando para lançar uma nova versão do Interação TV, com mais funcionalidades, melhor velocidade, novo layout, certo? Mais conectividade. E nesse meio tempo, intercalando sala de aula, projetos, no campus Caicó, eu assumi a coordenação de pesquisa em 2013, permaneci na coordenação de pesquisa do campus Caicó de 2013 a 2018. Nesse meio tempo, batalhamos não só pelo CCSL, mas como por outros projetos, outros laboratórios dentro do campus Caicó. E aí, 2019, assumi a direção acadêmica do campus avançado de Jucurutu. E 2020, final de 2019 e agora em 2020, assumi a direção geral do campus Caicó. E aí, que com certeza é um desafio muito grande. E aí, parte desse reconhecimento que eu tenho na comunidade não deixa de ser mérito dos projetos que foram desenvolvidos no CCSL, que mostraram não só a capacidade dos nossos alunos e a nossa capacidade de extrair o melhor deles, mas que é possível a gente, se acreditarmos, fazer coisas grandiosas dentro do instituto, certo? Acho que assim, o CCSL, a ideia dele não é simplesmente ser um laboratório, é se tornar uma cultura. Inicialmente, ele surgiu pensando em software livre, só que hoje ele é muito mais do que isso. Ele é muito maior do que simplesmente software livre. É software, hardware, projetos, protocolos, metodologias. E eu e o professor Moisés sempre temos discutido quais são nossas perspectivas para o futuro. Tentamos ao máximo manter sempre o laboratório ativo, renovando pessoas, fazendo com que a comunidade participe,
Não é uma tarefa fácil, mas os resultados eles são sempre bem positivos. Claro, tivemos erros, mas eu acredito que se nós olharmos toda a história do CSSL no IFRN, nós mais acertamos do que erramos. E assim, o fruto desses acertos, eu posso mencionar sobre os contratos de transferência de tecnologias, as propriedades intelectuais, os recursos que nós conseguimos aportar para o IFRN. Então, tivemos projetos aprovados na Agência Espacial Brasileira, e aí mérito também de outro membro, de outro coordenador do CSSL, que é o professor Bruno Vitorino, que é o transmissor de satélite. Aí vejam só, CSSL, IFRN, primeiro transmissor de satélite nacional, que já tem 3 contratos de transferência de tecnologia para empresas nacionais para estarem produzindo, que até então esses transmissores eles eram importados, a maioria, se não me falha a memória, da França. E aí agora a gente vai ter condição de produzir tecnologia nacional. Parcerias com o INPE, certo? O FRN. Eu acredito, somando, pensando assim bem por alto, acredito que o CSSL já aportou recursos de projetos entre 500 mil e 1 milhão de reais para o IFRN. E é isso aí se remeteu o quê? Principalmente equipamentos, bolsas de alunos. Então, essas parcerias, elas têm sempre, e aí não podemos esquecer nosso parceiro o INPE, que tem sido, digamos assim, um segundo braço do CSSL, porque muitos dos projetos que nós desenvolvemos em parceria com eles são parcerias que nós desenvolvemos com eles, inclusive o transmissor de satélite. Eles nos auxiliaram muito. Então, o CSSL eu acho que ele é uma cultura. E, assim, perspectivas para o nosso futuro, eu acho que eu posso dizer, como que eu poderia dizer, são as melhores. Evoluir nossos projetos, desenvolver nossos projetos, expandir nossos laboratórios, equipar ainda mais nossos laboratórios. E aí eu acho que não poderia deixar de lembrar que vamos começar a distribuir as plataformas Samana 1 nos campi, e aí Caicó, como uma forma de mostrar a origem do projeto, vai ser onde vai receber o primeiro campus do IFRN a receber uma plataforma. E aí a ideia da gente começar a espalhar essas plataformas é melhorar a coleta de dados, melhorar o projeto, ver em que ponto o projeto precisa de melhorias na questão da qualidade dos dados e da confiabilidade, e garantir sempre que a gente consiga desenvolver tecnologias nacionais que sejam duradouras, de qualidade, e que, consequentemente, vai ser um custo mais baixo do que os produtos importados. Aqui não estamos pensando em equipamentos de baixo custo. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou pensando aqui, a gente não pensa, e a ideia do projeto ele começou inicialmente, principalmente plataforma Samanal, como uma estação meteorológica de baixíssimo custo. Eu lembro 2013, quando a gente estimava, orçava ela, era por volta de 400, 500 reais. Só que, contudo, a gente viu que, a um nível acadêmico, isso é muito válido. Mas pensando no mercado de trabalho, pensando na indústria, não é um equipamento que teria a confiabilidade necessária para a indústria. Então, é um equipamento bem mais barato do que um equipamento importado, certo? Mas não tem mais aquela pegada do baixo custo nesse nível. Então, hoje seria um equipamento que eu acredito que custaria para produzir entre 3 e 4 mil reais. Contudo, ele tem uma qualidade
semelhante a equipamentos de 15, 20, 50 mil reais. É um baixo custo, mas não é aquela ideia do baixíssimo custo. Então, o CCSL ele já tem trabalhado nessa vertente de que propomos soluções mais baratas para o cenário nacional, mas iniciamos sempre com a pegada acadêmica e depois evoluímos tentando agregar a indústria. E o grande ponto dos nossos projetos é porque eles são extremamente flexíveis. Então, por exemplo, o Interação TV, apesar de ser usado no IFRN, ele é flexível para ser usado em qualquer instituição. A plataforma Semanaú ela é flexível para você agregar qualquer tipo de coleta de dados, não é só meteorológica, é qualquer coleta de dados em que seja possível ter um sensor, a gente consegue agregar. E o grande detalhe é que todas as nossas tecnologias, elas permitem o controle web, ou seja, a gente consegue visualizar as coletas de dados da plataforma semanal pela web. Interação TV, tudo é configurado via web. Então, por exemplo, normalmente a gente usa as Smart TVs para transmitir e é usado o browser da Smart TV. Não precisa instalar algum equipamento. A gente só tem a necessidade de um equipamento, no caso da Interação TV, se não for uma Smart TV. Que aí existem algumas opções. A gente tem, digamos assim, os casezinhos que a gente projetou com Raspberry Pi. É possível usar Chromecast, Amazon Fire Stick, então, ou qualquer outra Smart Box para estar transmitindo Interação TV. E o grande ponto do Interação TV, que é o projeto que aí eu mais atuo, é porque todo o conteúdo ele é configurado web. Então, é gerada um URL, e aí a partir disso a gente consegue visualizar tudo que está sendo transmitido. Ele conecta com algumas redes sociais, Instagram, Twitter, certo? Ele consegue extrair dados RSS, então a gente coloca só o linkzinho do feed RSS, ele consegue importar toda a informação e agregar. Então, só que assim, a gente pensa muito mais em nossos projetos. E a ideia é que no decorrer do tempo a gente consiga aí estar evoluindo ainda mais, fazendo com que desenvolvemos tecnologias ainda mais de ponta, certo? Então, por exemplo, atualmente a gente já tem projetos, a unidade lá do CCCL Natal, junto com o INPE, projetos envolvendo nanosatélites. A Caicó, nesse momento, não está participando desse projeto, até porque demanda alguns conhecimentos que, infelizmente, o campus Caicó não tem hoje alunos capacitados para estarem contribuindo. Mas os diversos outros projetos a gente tem alunos em diversos campi. Então eu posso citar assim, os que são os mais ativos, que é Caicó, Natal Central a gente tem alunos no INPE, certo? A Canguaretama. Então o CCSL está se tornando uma rede, uma cultura que agrega cada vez mais informações, tecnologias para o nosso CFRN. Então, pessoal, aqui é mais um depoimento da minha experiência. Eu espero poder. Estamos, apesar de nesse momento estar passando uma turbulência dupla na nossa instituição, que é a pandemia do Covid-19, e as problemáticas que surgiram em relação à posse do nosso reitor. A gente sempre vai tentar ao máximo, eu como diretor-geral, coordenador do CCSL, garantir que os projetos eles continuem rodando dentro do campus Caicó. Em alguns momentos eu tenho uma certa dificuldade para fazer com que algumas coisas rodem pela quantidade de acúmulos, mas a gente sempre tenta manter os laboratórios ativos, os alunos participando, porque assim, não, é uma cultura que a gente não quer perder. Então, atualmente hoje, por enquanto eu estou tocando sozinho o CCSL em Caicó, então isso limita algumas coisas no quantitativo de alunos que a gente consegue. Se eu pudesse, eu abarcava muito mais alunos, mas se eu fizer isso, o laboratório também não vai conseguir andar, não vou ter condição de orientar todos, devido às outras demandas. Mas, e logo,
estarei já abrindo aí uma seleção para acho que uns 3 ou 4 alunos. Atualmente eu acho que eu estou com 3, então eu tenho que confirmar com esses alunos se eles ainda vão permanecer, porque eu tenho alunos do 4º ano, mas aí estarei abrindo uma seleção para pegar mais alguns alunos, para que a gente possa estar tocando aí novos projetos, melhorando os projetos atuais e garantindo que o CCSL perdure aí por muitos e muitos anos. Acho que se depender de mim, o professor Moisés e o professor Bruno, eu acho que a gente vai se aposentar e o CCSL ainda vai continuar existindo dentro do nosso IFRN. Então, pessoal, é isso. Meus contatos, professor Moisés, professor Bruno, está lá no site ccslfrn.edu.br, e lá tem toda a nossa história, tudo que a gente faz. E aí quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso laboratório, nossa cultura, entre lá e veja do que nós somos capazes. Então, pessoal, agradeço e muito obrigado. Tenham um bom dia aí para todos.